Relapura aos 20 anos. Ele, um milionário frio como gelo. Mas naquela primeira noite, algo dentro dele desmoronou por completo e ninguém estava preparado para o que aconteceu. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu depois vai te deixar sem palavras. O aroma de jasmim das velas perfumadas se misturava ao som da chuva batendo nas janelas da cobertura, enquanto Beatriz permanecia imóvel diante daquele homem que, pela primeira vez em anos, havia deixado sua máscara de controle cair completamente. As mãos de Rafael tremiam, algo que seus executivos jamais teriam imaginado possível. O que deveria ter sido apenas um frio acordo de casamento, arranjado pelas famílias tradicionais da Bahia, transformou-se em algo para o qual nenhum dos dois estava preparado. Às vezes, o destino desenha com tinta invisível caminhos que nos recusamos a ver até que já estamos perdidos neles, pensou Beatriz enquanto observava como a chuva desenhava padrões caprichosos nos vidros, tão imprevisíveis quanto as reviravoltas que sua vida havia dado nos últimos meses. São Paulo brilhava sob a tempestade, uma tela de luzes difusas e sombras dançantes que se estendia além das janelas daquela luxuosa cobertura nos jardins. O reflexo de Rafael no vidro se sobrepunha à cidade, como se ambos fossem indivisíveis, parte da mesma paisagem que agora ela também habitava. Não sei quem sou quando estou com você, confessou ele com uma voz quebrada que jamais havia utilizado em nenhuma sala de reuniões. E o pior é que gosto dessa versão de mim que não reconheço. Beatriz sentiu o peso daquela confissão, tão pesada quanto as tradições que a haviam levado até esse casamento, tão leve quanto a esperança que começava a florescer entre as rachaduras de sua resignação. Naquela noite de confissões e máscaras caídas, algo havia mudado para sempre entre eles. E enquanto a tempestade castigava São Paulo, dois estranhos unidos por um contrato começavam, sem saber, a escrever a primeira página de uma história que nenhum deles havia planejado. O café fumegante sobre a mesa de mármore da varanda evocava em Beatriz os cafés da manhã dominicais no Pelourinho. 3 meses haviam se passado desde sua chegada a São Paulo, e a nostalgia de Salvador se manifestava nos pequenos rituais que mantinha em segredo, como se fossem um cordão umbilical invisível com seu passado. De sua posição privilegiada, observava o amanhecer sobre os telhados paulistanos, tão distintos das fachadas coloridas do bairro de sua infância. Aos 21 anos, Beatriz Santos se sentia como uma peça desencaixada no quebra-cabeça perfeito que Rafael Monteiro, seu marido de conveniência, havia construído meticulosamente durante 38 anos de cálculo e ambição. Tomando café sozinha de novo, a voz de Rafael a sobressaltou. Não o havia escutado chegar com aqueles passos silenciosos que pareciam projetados para não perturbar o silêncio requintado que reinava naquela cobertura. Gosto de ver a cidade despertar, respondeu ela, refugiando-se nessa meia-verdade que não revelava o quanto sentia falta dos sons e cheiros de sua Salvador natal. Rafael a observou com aquele olhar analítico que aplicava a tudo, como avaliando um investimento de alto risco. Já vestia o terno impecável para sua jornada de reuniões, enquanto o relógio de platina em seu pulso marcava um tempo que parecia transcorrer em ritmo diferente para ambos. Recebi um convite para o jantar beneficente do Hospital Albert Einstein neste fim de semana, comentou ele, deixando o envelope lacrado sobre a mesa. Minha assistente enviará opções de vestido apropriado. A palavra apropriado ressoou em Beatriz como um sino dissonante. Cada dia, em pequenos gestos e decisões, lembravam-na que seu papel era ser a esposa decorativa, a assinatura final em um contrato social que beneficiava ambas as famílias. Posso escolher meu próprio vestido, respondeu com uma suavidade que ocultava a firmeza gradual que começava a cultivar. Conheço a etiqueta para estes eventos. Por um instante fugaz, Rafael pareceu surpreso. Era a primeira vez que ela questionava, ainda que sutilmente, o roteiro não escrito de seu casamento. Nos olhos de Beatriz brilhou um lampejo que ele não havia notado antes, um vestígio de personalidade sob camadas de educação tradicional e boas maneiras baianas. Como preferir, concedeu finalmente consultando seu relógio.
Estarei em Campinas até amanhã. Há assuntos urgentes com investidores do interior. Quando Rafael saiu, Beatriz permaneceu contemplando a cidade, agora agitada e desperta. Em sua mente, traçava um mapa mental da liberdade que começava a descobrir naquela gaiola dourada. São Paulo, com suas ruas desconhecidas e possibilidades inexploradas, oferecia-lhe algo que Salvador, com todo o seu encanto, nunca pôde lhe dar: anonimato para se reinventar. Eles não sabem quem posso ser, sussurrou para si mesma. Porque nem eu mesma sei ainda. A galeria de arte na Vila Madalena cheirava a tinta fresca e café recém-moído. Beatriz observava fascinada, como Dona Zuleide, uma mulher nordestina de 60 anos com mãos manchadas de tinta e uma risada contagiante, explicava técnicas de aquarela a um pequeno grupo de estudantes. A água e a cor são como as pessoas, menina, disse-lhe Dona Zuleide quando a aula terminou, e ficaram sozinhas entre telas e pincéis. Se você tenta controlá-las demais, elas perdem sua essência. É preciso deixá-las fluir, guiá-las suavemente, mas respeitar sua natureza. Essas palavras ressoaram em Beatriz além da técnica pictórica. Nas últimas semanas, havia encontrado naquela pequena galeria um refúgio onde ser algo mais que a esposa de Rafael Monteiro. Ali era simplesmente Bia, a moça de Salvador, com talento para captar a luz tropical em suas aquarelas. E o que vai fazer com todas essas maravilhas que está criando? Perguntou Dona Zuleide, apontando para a pasta onde Beatriz guardava zelosamente seus trabalhos. Não sei, confessou. Rafael nem sabe que venho aqui. Dona Zuleide a olhou com aquela sabedoria que só os anos e o coração partido mais de uma vez concedem. Os segredos têm pernas, minha filha. Mais cedo ou mais tarde, eles saem andando. Naquela tarde, ao retornar à cobertura vazia, Beatriz tomou uma decisão impulsiva. Selecionou uma de suas aquarelas, um bem-te-vi pousado no corrimão de ferro forjado da varanda, e a deixou sobre a escrivaninha de Rafael, junto a uns versos de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Não assinou o recado. Não era necessário. Somente eles dois habitavam aquele espaço asséptico de design minimalista, onde cada objeto parecia calculado para impressionar, não para viver. Nos dias seguintes, como quem desenvolve uma linguagem secreta, Beatriz começou a deixar pequenos recados e desenhos pela cobertura. Um esboço do amanhecer sobre o Parque Ibirapuera na geladeira. Um poema de Cecília Meirelles junto à cafeteira. Uma aquarela de ipês floridos no espelho da entrada. Rafael nunca mencionava esses achados, mas Beatriz havia notado que eles desapareciam de onde os deixava. Uma noite, enquanto ele trabalhava em seu escritório, ela se aventurou a perguntar: "Os recados que deixo te incomodam?" Rafael levantou o olhar de seus documentos, a surpresa brevemente visível em suas feições, habitualmente impassíveis. "Por que me incomodariam?" respondeu com uma pergunta, evitando revelar o que realmente sentia. "Porque eles alteram a ordem", disse Beatriz, percorrendo com o olhar o escritório meticulosamente organizado. "Aí você gosta de ter tudo sob controle." Algo mudou sutilmente na expressão de Rafael, como se uma porta entreaberta deixasse passar um fio de luz. "Há uma ordem no seu caos", confessou finalmente. "Abro a geladeira esperando encontrar seu recado sobre o café que descobriu na Vila Madalena, ou entro no banheiro me perguntando que fragmento de Clarice Lispector me espera hoje." Naquela noite, pela primeira vez, jantaram juntos sem a presença de sócios comerciais ou compromissos sociais. Não falaram de negócios nem de obrigações familiares. Conversaram sobre cores, sobre como o azul de São Paulo era diferente do azul de Salvador, sobre como as palavras podiam ser pontes entre mundos aparentemente irreconciliáveis. O céu sobre São Paulo havia escurecido subitamente naquela tarde, como se uma cortina de veludo negro tivesse caído sobre a cidade. Beatriz observava da janela da cobertura como os relâmpagos desenhavam geometrias efêmeras entre os edifícios, enquanto as primeiras gotas, grossas e contundentes, começavam a bater nos vidros. "Vai ser uma tempestade forte", murmurou para si mesma,
admirando o espetáculo atmosférico com o fascínio de quem cresceu em terras mais ensolaradas. O telefone tocou, interrompendo sua contemplação. Era Rafael, sua voz mais tensa que o habitual. Beatriz, estou chegando ao prédio. Temos jantar com os investidores japoneses em 1 hora. Está pronta? Ela havia esquecido completamente aquele compromisso. As horas na galeria de Dona Zuleide, aperfeiçoando uma técnica de aquarela que combinava sal e álcool para criar texturas cristalinas, haviam apagado de sua mente a agenda social que Rafael mantinha com precisão militar. Estarei pronta, prometeu, enquanto calculava mentalmente o tempo necessário para se transformar na esposa perfeita que se esperava dela. Quando o elevador parou no saguão para pegar Rafael, Beatriz já esperava dentro, vestida em um elegante vestido cor de vinho que ressaltava o tom oliváceo de sua pele baiana. O cabelo preso em um coque baixo deixava à mostra brincos de granada, presente de sua avó, que brilhavam como gotas de sangue cristalizado. Você está diferente, observou Rafael, examinando-a com aquele olhar analítico que aplicava a tudo. Isso é um elogio? Perguntou ela com um meio sorriso, enquanto o elevador iniciava sua subida para a cobertura. Nunca chegou a ouvir a resposta. Um relâmpago particularmente próximo foi seguido por um estrondo que sacudiu o edifício. As luzes piscaram e segundos depois apagaram-se completamente. O elevador parou bruscamente entre 2 andares, mergulhando-os na escuridão. Perfeito, resmungou Rafael, sua frustração palpável na penumbra. O facho de luz de seu celular iluminou tenuemente o pequeno espaço, projetando sombras alongadas sobre seus rostos. Não há sinal, acrescentou, após várias tentativas infrutíferas de chamada. O sistema de emergência deveria ativar em alguns minutos. Mas os minutos se transformaram em meia hora, e a meia hora em 1 hora completa. A tempestade aumentava lá fora, e o silêncio incômodo dentro do elevador só era interrompido pelo som da chuva batendo contra o edifício. As tempestades te assustam? Perguntou finalmente Beatriz, incapaz de suportar mais aquela tensão silenciosa. Não me assustam as tempestades, respondeu Rafael após uma pausa. Me inquieta não ter o controle. A sinceridade daquela confissão surpreendeu a ambos. Talvez tenha sido a escuridão que outorgava um anonimato parcial às suas palavras, ou talvez a situação de vulnerabilidade compartilhada, mas algo se descongelou entre eles. Em Salvador, começou Beatriz, atrevendo-se a preencher o silêncio. Minha avó dizia que as tempestades são conversas entre o céu e a terra, que por isso doem tanto e são tão bonitas. Na penumbra, Rafael sorriu quase imperceptivelmente. Soa como algo que minha mãe teria dito. Ela era poética. Era? Perguntou Beatriz suavemente. Morreu quando eu tinha 12 anos, respondeu ele, com uma voz que parecia vir de muito longe, como se atravessasse décadas para chegar ao presente. E assim, presos entre 2 andares de um edifício luxuoso no bairro mais exclusivo de São Paulo, Rafael Monteiro começou a desenterrar memórias que havia mantido sepultadas durante anos. Falou de sua infância no Capão Redondo, de como seu pai perdeu tudo em um mau investimento, das noites de insônia escutando discussões sobre dinheiro e da promessa silenciosa que fez a si mesmo de nunca mais sentir a vulnerabilidade da pobreza. Beatriz, por sua vez, compartilhou seus sonhos de estudar arquitetura paisagística, inspirada pelos jardins coloniais que visitava cada semana em sua adolescência no Pelourinho. Falou da pressão familiar para ser uma boa filha, das expectativas nunca explicitadas, mas sempre presentes, e do medo de decepcionar aqueles que tanto haviam se sacrificado por ela. 4 horas depois, quando os técnicos finalmente conseguiram abrir as portas do elevador, algo fundamental havia mudado entre eles. Não era amor, nem sequer amizade ainda, mas as sementes de uma cumplicidade inesperada haviam sido plantadas em terra fértil. O jantar com os investidores japoneses, é claro, havia sido cancelado devido à tempestade. Encharcados e exaustos, chegaram finalmente à cobertura. Acho que tem vinho na cozinha, disse Rafael afrouxando a gravata com um gesto que tinha algo de libertação. Aceita uma taça? Beatriz sorriu, tirando os saltos altos que haviam começado a torturá-la durante as horas de confinamento.
Só se você me deixar fazer macarrão, estou faminta. E assim, sob a luz das velas, pelo apagão que ainda afetava o edifício, compartilharam o primeiro jantar verdadeiramente íntimo de seu casamento. O vinho tinto se misturava com risos e confissões cada vez mais profundas, enquanto a tempestade, gradualmente, se afastava de São Paulo, deixando para trás um ar limpo e novas possibilidades. Junho despregava seu esplendor sobre São Paulo, vestindo o Parque Ibirapuera com um manto de flores e enchendo o ar de uma quentura que convidava a viver nas ruas. A cidade fervilhava com os preparativos para as festas juninas, transformando cada praça em um palco e cada rua em um desfile de cores e tradições. Beatriz observava fascinada da varanda da cobertura como os casais, vestidos com roupas caipiras tradicionais, começavam a se congregar no parque para a quermesse do bairro. O som do forró chegava amortecido até ela, junto com fragmentos de conversas e risadas que subiam como bolhas em uma taça de espumante. "Você nunca esteve em uma festa junina?" perguntou surpresa, quando Rafael voltou do escritório naquela tarde e confessou seu total desconhecimento das festas mais emblemáticas de seu próprio país. "Não é o tipo de evento a que costumo ir", respondeu ele com certo desconforto, como se as festas populares pertencessem a um universo paralelo, incompatível com sua posição social e empresarial. Algo havia mudado entre eles desde aquela noite de tempestade no elevador. Os cafés da manhã em silêncio haviam dado lugar a conversas hesitantes. Os jantares separados haviam se transformado gradualmente em rituais compartilhados, onde cada um contribuía com algo. Rafael, histórias de suas viagens pelo mundo; Beatriz, anedotas de sua infância no Pelourinho que o faziam sorrir quando acreditava que ela não o observava. "Vamos", declarou Beatriz, com uma determinação que a surpreendeu inclusive a si mesma. Não era um pedido, era um anúncio. "Você não pode viver em São Paulo a vida toda e não conhecer uma festa junina." Rafael a olhou com aquela mistura de curiosidade e cautela que reservava para as propostas que desafiavam sua zona de conforto. "Tenho trabalho pendente e continuará aí amanhã", interrompeu ela com suavidade. "Só algumas horas, Rafael. Para conhecer a cidade que aparece em seus cartões de visita." Talvez tenha sido a forma como a luz do entardecer iluminava o rosto de Beatriz, concedendo-lhe um brilho quase mágico, ou talvez a compreensão gradual de que levava anos vivendo em uma São Paulo que mal conhecia além de restaurantes exclusivos e salas de reuniões. Fosse o que fosse, Rafael assentiu. "Está bem, mas nada de multidões. E voltamos quando eu disser." Beatriz sorriu, sabendo que acabava de ganhar uma pequena batalha na guerra silenciosa contra as muralhas que ele havia construído ao redor de sua vida. As ruas da Vila Madalena ferviam de vida quando chegaram à quermesse. O aroma de quentão e pamonha se misturava com o das flores que adornavam cada canto em homenagem a São João. Casais de todas as idades dançavam forró ao compasso das sanfonas, enquanto os vendedores ambulantes ofereciam maçãs do amor e pé de moleque aos transeuntes. Rafael caminhava tenso, como um explorador em território desconhecido, monitorando constantemente seu entorno. Beatriz, por outro lado, se imergia na celebração com o entusiasmo de quem descobre um tesouro longamente procurado. Comprava doces, arrastava Rafael de barraca em barraca e o convencia a provar quentão servido em copos de papel. "Está doce demais", queixou-se ele após o primeiro gole, mas Beatriz notou como segundos depois ele bebia outro gole mais longo. Quando chegaram ao centro da quermesse, o coração das festas, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons alaranjados e púrpuras que nenhum pintor poderia reproduzir fielmente. A música ao vivo convidava à dança, e as famílias estendiam toalhas sobre a grama para compartilhar comidas enquanto as crianças corriam entre risos. "Vamos dançar", propôs Beatriz impulsivamente, apontando para a pista improvisada, onde vários casais se moviam ao ritmo de um forró tradicional. "Eu não danço", respondeu Rafael automaticamente, como quem recita um fato incontestável. "Todo mundo dança", replicou ela, pegando-o pela mão com uma audácia que semanas atrás teria sido impensável.
Só é preciso encontrar a música adequada. Talvez tenha sido o ambiente festivo, ou o quentão inesperadamente forte, ou simplesmente o sorriso de Beatriz, luminoso sob as guirlandas de luzes que começavam a se acender com a chegada do anoitecer. Mas Rafael Monteiro, o homem que nunca dançava, deixou-se guiar até a pista. Seus primeiros passos foram desajeitados e autoconscientes. "Não sei os passos", murmurou, visivelmente desconfortável enquanto observava os casais se moverem com a confiança que a tradição outorga. "Eu também não", confessou Beatriz com uma risada. "Vamos improvisar nosso próprio baile." E assim fizeram. Em meio a casais experientes e avós que haviam dançado esses mesmos ritmos durante décadas, Rafael e Beatriz inventaram sua peculiar versão do forró. Ele gradualmente abandonando a rigidez de seus ombros, ela guiando-o com uma alegria contagiante que parecia iluminá-la de dentro. Quando a música mudou para uma melodia mais lenta, Rafael surpreendeu a ambos, atraindo Beatriz para si com uma nova segurança. Seus corpos, até então habitando espaços cuidadosamente delimitados, inclusive na intimidade da cobertura, encontraram um ritmo compartilhado sob o céu estrelado de São Paulo. "Obrigado", disse ele em voz baixa só para ela, enquanto se moviam lentamente entre outros casais. "Por quê?", perguntou Beatriz, genuinamente curiosa. "Por me mostrar uma São Paulo que eu não conhecia." Rafael buscou as palavras, pouco acostumado a expressar gratidão por algo que não podia quantificar-se em termos de negócios. "Por me ensinar que há outras formas de viver nesta cidade." Naquela noite, ao retornar à cobertura, algo havia mudado sutilmente na dinâmica entre eles. Não era só que haviam compartilhado um momento de conexão autêntica, mas que ambos haviam vislumbrado possibilidades que o contrato matrimonial nunca contemplou, a de encontrar alegria na presença do outro. O terraço do Café Bela Vista fervilhava de vida naquela manhã de julho. Beatriz havia escolhido uma mesa no canto, parcialmente sombreada por um toldo listrado, que se movia suavemente com a brisa. Dali, podia observar o ir e vir dos paulistanos pela Avenida Paulista, cada um imerso em seu próprio universo de preocupações e alegrias. "Bia, você está radiante." Priscila apareceu entre a multidão como uma exalação de cor e energia. Prima e melhor amiga desde a infância, era a única pessoa de Salvador que havia mantido contato regular com ela após o casamento. Seus abraços sempre cheiravam a jasmim e a tardes de confidências nos casarões do Pelourinho. "Pri, não acredito que você está aqui", exclamou Beatriz, levantando-se para fundir-se em um abraço que sabia a lar e a nostalgia. "E perder a oportunidade de ver como vive agora a senhora Monteiro? Nem pensar", brincou Priscila, sentando-se e estudando sua prima com olho crítico. "Há algo diferente em você. Parece mais paulistana?", sugeriu Beatriz com um sorriso. "Não, mas você", concluiu Priscila, aceitando o café que o garçom lhe servia, como se tivesse encontrado algo que havia perdido. As duas primas se mergulharam em uma conversa que fluía sem esforço, saltando de temas como só podem fazê-lo aqueles que compartilham não apenas lembranças, mas também códigos secretos forjados em anos de cumplicidade. Beatriz lhe falou de suas aulas de aquarela, dos pequenos descobrimentos em bairros como Vila Madalena e Pinheiros, e de como São Paulo começava a se sentir, se não como um lar, ao menos como um espaço onde podia respirar. "E Rafael?", perguntou finalmente Priscila, com aquela mistura de curiosidade e preocupação que havia mostrado desde que se anunciou o compromisso. "Continua sendo o iceberg que conhecemos no casamento?" Beatriz hesitou, não sabendo como explicar a transformação sutil que estava ocorrendo entre eles. Como descrever algo que nem ela mesma compreendia completamente? "É complicado", respondeu finalmente. "Ele está mudando. Ou talvez seja eu quem está vendo partes dele que sempre estiveram ali." Priscila a olhou com incredulidade. "Você está me dizendo que o homem que mal te dirigiu a palavra no seu próprio casamento tem coração?" "Todos nós temos coração, Pri. Alguns simplesmente aprenderam a escondê-lo melhor que outros." A conversa derivou para as lembranças compartilhadas, as novidades de Salvador.
as fofocas familiares que Beatriz seguia à distância, como quem observa uma peça de teatro na qual já não participa. A tarde avançava preguiçosa, e com as taças de vinho tinto, as confidências se tornaram mais profundas. "Sabe", disse Priscila repentinamente, baixando a voz, como quem está prestes a revelar um segredo de estado. "Nunca entendi por que seus pais insistiram tanto nesse casamento. Se ao menos Rafael fosse de uma família tradicional baiana, eu entenderia, mas..." Algo no tom de sua prima acendeu um alerta em Beatriz. "O que quer dizer?" Priscila pareceu arrepender-se instantaneamente, como se tivesse dito algo que não devia. "Nada, só que... Bem, você conhece seus pais com as tradições." "Pri", insistiu Beatriz, com uma firmeza que raramente empregava. "Se você sabe algo que eu não sei, me diga agora." A expressão de sua prima era uma batalha entre a lealdade familiar e o afeto por Beatriz. Finalmente, o afeto venceu. "Não deveria ser eu quem te conta isso." Começou com evidente desconforto. "Mas você merece saber. Seus pais não arranjaram este casamento por tradição, Bia. Fizeram isso porque estavam afundados em dívidas. O banco ia ficar com a casa do Pelourinho e a empresa do seu pai estava à beira da falência." Cada palavra caía como uma pedra em um lago, criando ondas de comoção que se expandiam no interior de Beatriz. "O que você está dizendo exatamente?" "Estou dizendo que Rafael pagou todas as dívidas da sua família como parte do acordo matrimonial. Uma espécie de dote inverso, suponho. Seu pai jurou a toda a família que você nunca saberia, que acreditava se casar por tradição e honra familiar." O mundo pareceu deter-se ao redor de Beatriz. Os sons do café, as conversas em mesas próximas, o tráfego da avenida, tudo se converteu em um zumbido distante, enquanto processava a revelação. Não havia sido honra familiar o que a havia levado ao altar, mas simples e crua necessidade econômica. Era, em essência, uma transação comercial disfarçada de tradição. "Rafael sabe?" perguntou finalmente, com uma voz que mal reconhecia como própria. Priscila assentiu, visivelmente afligida por ser portadora de semelhante notícia. "Pelo que ouvi, foi parte do acordo desde o princípio." O resto da tarde transcorreu em uma nebulosa para Beatriz. Manteve as aparências, escutou Priscila falar de seu novo trabalho em uma vinícola, inclusive sorriu nos momentos apropriados. Mas sua mente estava processando esta nova realidade que redefinia não só seu casamento, mas sua própria identidade. Ao retornar à cobertura naquela noite, Rafael já estava lá, trabalhando como sempre em seu escritório. A luz azulada do computador iluminava seu rosto concentrado, alheio ao terremoto emocional que havia sacudido os alicerces de Beatriz. Durante 3 dias, ela mal conseguiu olhá-lo nos olhos. Movia-se pela cobertura como um fantasma, respondendo com monossílabos às suas perguntas, evitando qualquer momento de intimidade que haviam começado a construir. Cada gesto de Rafael, cada atenção que nas últimas semanas havia interpretado como uma possível aproximação emocional, agora se tingia com a sombra da transação. "Fiz algo que te incomodou?" perguntou ele finalmente no 3º dia, durante um jantar que Beatriz mal havia tocado. Ela levantou o olhar do prato e o estudou em silêncio. Nesses meses, havia aprendido a ler os matizes de sua expressão, as pequenas rugas ao redor de seus olhos que delatavam preocupação, a forma como segurava os talheres quando estava tenso. "Por que você se casou comigo, Rafael?" perguntou diretamente, abandonando as evasivas. A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. "A que vem isso agora?" Priscila me contou sobre as dívidas da minha família, sobre o acordo econômico, sobre como basicamente você me comprou. As palavras flutuaram entre eles, pesadas e cortantes como cristais quebrados. Rafael deixou os talheres sobre o prato e a olhou diretamente, sua expressão indecifrável. "Não comprei você, Beatriz", disse finalmente, sua voz controlada, mas com um matiz de dor. "Ajudei sua família em um momento difícil, sim, e aceitei a proposta de casamento porque me pareceu conveniente." "Conveniente?" repetiu ela, a palavra amarga em sua boca. "Eu precisava de uma esposa, alguém que pudesse apresentar à sociedade
que soubesse se comportar em eventos importantes, que desse certa estabilidade à minha imagem pública. Você precisava salvar sua família da ruína. Foi um acordo que beneficiava ambas as partes. A frieza analítica com que descrevia sua união deveria tê-la ferido, mas havia algo mais em seu tom, algo que Beatriz não podia identificar completamente. E por que não me disse? Por que me deixar acreditar que era tudo por tradição familiar? Rafael suspirou, passando uma mão pelo cabelo em um gesto inusualmente vulnerável. Porque essa foi a condição do seu pai. Ele insistiu para que você nunca soubesse, que acreditasse que era um casamento arranjado à moda antiga. Suponho que era uma forma de preservar seu orgulho. O silêncio se instalou entre eles, denso e carregado de emoções não expressadas. Beatriz sentia como se estivesse vendo sua vida através de um caleidoscópio que alguém acabara de girar, alterando por completo o padrão que acreditava conhecer. Sabe qual é o pior? Disse finalmente com voz baixa. Que eu estava começando a pensar que podia haver algo real entre nós, que talvez com o tempo... Não terminou a frase. Não era necessário. Rafael a olhava com uma intensidade que nunca havia mostrado antes. Beatriz, começou escolhendo suas palavras com o cuidado de quem caminha sobre gelo fino. O fato de que nosso casamento começou como um acordo não significa que não possa se transformar em algo mais. As circunstâncias que nos uniram não definem quem somos, nem o que podemos chegar a ser um para o outro. Era a declaração mais sincera e vulnerável que jamais havia escutado dele. E em seus olhos, habitualmente calculistas e frios, brilhava algo novo, esperança. A mesma esperança frágil que ela havia começado a cultivar durante esses meses de convivência. Preciso de tempo, respondeu Beatriz, levantando-se da mesa. Para pensar, para entender quem sou realmente nesta história. Rafael assentiu, respeitando seu espaço. Todo o que você precisar. Naquela noite, enquanto contemplava São Paulo da varanda de seu quarto, Beatriz refletia sobre as estranhas voltas do destino. Havia chegado àquela cidade se sentindo uma mercadoria em um intercâmbio familiar. Agora descobria que, efetivamente, havia sido parte de uma transação, mas não do tipo que imaginava. E, em meio a essa verdade dolorosa, encontrava uma liberdade inesperada. Se seu casamento havia sido, desde o princípio, um contrato entre adultos conscientes, talvez tivesse a liberdade de renegociar seus termos, ou, inclusive, de transformá-lo em algo completamente diferente do que ambos haviam esperado. O escritório de Rafael na Avenida Brigadeiro Faria Lima vibrava com a tensão acumulada de uma reunião que se havia estendido por horas. Os executivos da multinacional alemã que propunham a fusão haviam partido finalmente, deixando para trás pastas de documentação, projeções financeiras e uma decisão pendente que alteraria o rumo da empresa. Rafael permanecia junto à janela panorâmica, observando São Paulo estender-se a seus pés como um tabuleiro de jogo onde cada movimento tinha consequências calculáveis. A proposta era clara: transferir a sede central para Curitiba, fundir-se com o gigante alemão, triplicar operações em 3 anos. Os números eram impecáveis, a estratégia sólida. Em termos puramente racionais, a decisão estava tomada. E, no entanto, algo o detinha. Senhor Monteiro, a voz de sua assistente interrompeu seus pensamentos. Sua esposa acaba de chegar. Diz que vocês têm um compromisso. Rafael consultou seu relógio, surpreso. Havia esquecido completamente que tinha combinado encontrar-se com Beatriz para visitar uma exposição no MASP. Desde a revelação sobre a verdadeira origem de seu casamento, ambos caminhavam sobre a corda bamba de uma relação em redefinição. Não haviam voltado a falar diretamente do tema, mas algo havia mudado entre eles. Uma honestidade nova, despojada de pretensões. Peça que entre, por favor. Beatriz apareceu no limiar, luminosa em um vestido simples cor turquesa, que contrastava com a sobriedade do escritório. Rafael notou os olhares discretos, mas apreciativos de seus funcionários, enquanto ela avançava em sua direção. Depois de 8 meses em São Paulo, Beatriz se movia com uma confiança nova, como se tivesse encontrado seu lugar não apenas na cidade, mas também dentro de sua própria pele. Lamento interromper, disse ela, estudando os restos da reunião.
Xícaras de café pela metade, documentos espalhados sobre a mesa de conferências. Parece que você está ocupado. Podemos cancelar a exposição. Rafael surpreendeu-se a si mesmo, negando com a cabeça. Não, vai me fazer bem espairecer. Foi um dia complicado. Enquanto desciam no elevador, um silêncio confortável se instalou entre eles. Já não era a tensão incômoda dos primeiros meses, mas o silêncio de duas pessoas que aprenderam a coexistir sem preencher cada espaço com palavras vazias. Dia ruim? Perguntou finalmente Beatriz quando saíram para a Faria Lima, o sol da tarde, banhando os edifícios de tons dourados. Rafael considerou a pergunta enquanto caminhavam. Semanas atrás, teria respondido com alguma generalidade ou desviado a conversa. Agora algo o impulsionava para a honestidade. Tenho que tomar uma decisão importante, confessou. Uma que mudaria muitas coisas. Sobre a empresa? Indagou ela, genuinamente interessada. Sobre tudo, respondeu ele, surpreendendo-se a si mesmo com a gravidade de seu tom. Há uma proposta de fusão com uma empresa alemã. Teríamos que transferir a sede principal para Curitiba. Beatriz processou a informação em silêncio enquanto cruzavam a avenida. Curitiba é uma cidade bonita, comentou finalmente. Diferente de São Paulo, é claro. Mais íntima, talvez. Você já esteve lá? Só uma vez quando criança. Lembro do jardim botânico, de como a luz jogava sobre as estufas de vidro. E do frio, suave mas constante. Rafael a observou, fascinado por sua capacidade de recordar os detalhes sensoriais dos lugares, algo que ele, tão focado sempre no prático e quantificável, raramente notava. E o que você acha? Perguntou impulsivamente. Sobre a mudança. Sobre começar de novo em outra cidade. A pergunta flutuou entre eles, carregada de implicações que iam muito além de uma simples mudança de domicílio. Rafael percebeu com súbita clareza que estava pedindo sua opinião sobre algo que afetaria profundamente o futuro de ambos. Que pela primeira vez estava considerando-a não como um elemento decorativo de sua vida, mas como uma companheira cujo parecer valorizava. Beatriz pareceu igualmente surpresa pela consulta. Deteve-se, girando-se para olhá-lo diretamente. Você realmente quer saber minha opinião sobre isto? Sim, respondeu ele com simplicidade. Quero. A intensidade de seu olhar transmitia a sinceridade de suas palavras. Já não era o empresário calculista perguntando por cortesia. Era um homem em uma encruzilhada, buscando conselho em alguém cuja perspectiva havia começado a valorizar. Acho, começou Beatriz lentamente, que as decisões importantes não deveriam basear-se só em números. O que parece perfeito em um papel pode sentir-se completamente equivocado no coração. O coração não paga contas, respondeu Rafael automaticamente, repetindo uma frase que havia sido quase um mantra desde seus anos de luta para sair do Capão Redondo. Não, mas marca o ritmo com que você vive enquanto as paga, replicou ela, com uma sabedoria que o desarmou. Continuaram caminhando em direção ao MASP, mas a conversa sobre Curitiba havia aberto uma comporta. Pela primeira vez desde que se conheceram, Rafael lhe falou abertamente sobre sua empresa, sobre as pressões constantes, sobre como cada decisão arrastava o peso de responsabilidades para com funcionários, acionistas, fornecedores. Beatriz escutava atentamente, fazendo perguntas perspicazes que revelavam uma compreensão de dinâmicas empresariais que ele nunca havia suspeitado nela. No topo do MASP, com São Paulo estendendo-se ante eles como uma tapeçaria de luzes e vidas entrelaçadas, a conversa adquiriu um tom mais pessoal. Acabei de me inscrever em um curso de design de jardins tropicais, mencionou Beatriz, contemplando o horizonte onde o céu se fundia com os arranha-céus em tons violáceos. Começa no próximo mês. Dona Zuleide diz que tenho talento, que poderia transformá-lo em algo mais que um passatempo. A informação caiu entre eles como mais uma peça do quebra-cabeça que estavam montando. Rafael compreendeu, com uma clareza quase dolorosa, que a decisão de Curitiba não era simplesmente empresarial. Era pessoal. Era sobre interromper o processo de florescimento que estava presenciando em Beatriz há meses. É importante para você? O curso? Perguntou, embora já conhecesse a resposta. Os olhos de Beatriz brilharam com uma paixão
que ele havia começado a valorizar mais que qualquer acordo comercial. É a primeira coisa que escolhi completamente para mim em muito tempo. Então sim, é importante. Naquela noite, enquanto Beatriz dormia em seu quarto no outro extremo da cobertura, Rafael permaneceu em seu escritório, revisando repetidamente os documentos da fusão. Os números continuavam sendo impecáveis, a estratégia impecável. Mas, pela primeira vez em sua carreira, introduziu uma variável não quantificável em sua equação: a felicidade. Não apenas a sua, mas também a de Beatriz. Na manhã seguinte, para surpresa de seus executivos e consternação dos alemães, Rafael Monteiro rejeitou a fusão e a transferência para Curitiba. Quando seu diretor financeiro, incrédulo, perguntou-lhe o motivo, Rafael respondeu com uma simplicidade que deixou a todos perplexos. Porque alguns investimentos requerem paciência. E estou começando um em São Paulo que necessita de tempo para florescer. A manchete do jornal econômico reluzia na tela do iPad como uma ferida aberta. Colapso iminente do Grupo Monteiro após retirada de investidor paulista-chave. Rafael a lia pela terceira vez, sentado em seu escritório da cobertura, enquanto o amanhecer tingia São Paulo de um rosa pálido que contrastava cruelmente com a escuridão de seus pensamentos. Pedro Almeida, empresário de Ribeirão Preto e um de seus principais sócios desde o início, havia anunciado inesperadamente sua retirada completa do grupo após ouvir rumores sobre supostas irregularidades contábeis. Os rumores eram completamente infundados. Rafael havia construído seu império com uma ética empresarial inquebrantável, mas o dano estava feito. As ações caíam em picada, os investidores menores começavam a mostrar nervosismo e a imprensa econômica já farejava sangue. Quão ruim é! A voz suave de Beatriz o sobressaltou. Não a havia escutado entrar. Tão absorto estava no abismo que se abria a seus pés. Ela permanecia no limiar, envolta em um roupão de seda cor pêssego, o cabelo escuro caindo em ondas sobre seus ombros. Em seus olhos, Rafael não viu pena, mas genuína preocupação. Ruim, respondeu com franqueza. Não fazia sentido suavizar a verdade. Se não consigo estabilizar a situação nas próximas semanas, tudo pelo que trabalhei durante 20 anos poderá desmoronar. Beatriz cruzou silenciosamente o aposento e sentou-se à sua frente. Nos últimos meses, desde a decisão sobre Curitiba, algo havia mudado profundamente entre eles. Não era simplesmente que compartilhassem mais tempo ou conversas, mas que haviam começado a construir algo que nenhum dos dois havia antecipado. Confiança. O que posso fazer? Perguntou ela simplesmente. Rafael a olhou genuinamente surpreso pelo oferecimento. Não há nada que você possa fazer, Beatriz. Isto é, minha batalha. Nossas batalhas, corrigiu ela com uma suavidade que ocultava determinação. Você já não está sozinho nisto, Rafael. Essas palavras pronunciadas na quietude do amanhecer paulistano penetraram defesas que ele levava décadas construindo. Pela primeira vez desde que era criança no Capão Redondo, Rafael Monteiro sentiu o impulso de apoiar-se em alguém mais. As semanas seguintes foram uma voragem de reuniões de crise, chamadas desesperadas a sócios e investidores, e noites de insônia sobre projeções financeiras cada vez mais sombrias. Rafael trabalhava 18 horas diárias, retornando à cobertura só para tomar banho e trocar de roupa. Seu rosto, habitualmente composto, mostrava sinais evidentes de esgotamento. Olheiras, rugas de preocupação mais pronunciadas, uma tensão permanente na mandíbula. Beatriz observava sua deterioração com crescente alarme. Na noite em que o encontrou adormecido sobre documentos em seu escritório, a camisa amarrotada e o cabelo despenteado, uma imagem tão contrária à sua habitual meticulosidade, tomou uma decisão. Na manhã seguinte, enquanto Rafael se preparava para outra jornada de crise, Beatriz apareceu na cozinha com uma determinação incomum. Preciso dos contatos dos principais acionistas e sócios da sua empresa, declarou, servindo-lhe café em sua xícara habitual. Rafael a olhou desconcertado. Para quê? Confie em mim, respondeu ela simplesmente. Só desta vez, deixe-me fazer algo do meu jeito.
Talvez tenha sido o esgotamento, ou talvez essa confiança nova que havia começado a florescer entre eles. Mas Rafael concordou. Naquela tarde, para espanto de sua assistente, Beatriz apareceu nos escritórios centrais do Grupo Monteiro, solicitando acesso à base de dados de contatos corporativos. 3 dias depois, enquanto Rafael enfrentava uma reunião particularmente tensa com acionistas minoritários, seu telefone vibrou com uma mensagem de Beatriz. MASP 1900, traga os sócios que puder. A confusão deu lugar à incredulidade, quando naquela mesma noite, Rafael e um pequeno grupo de executivos e acionistas chegaram ao elegante edifício na Avenida Paulista. O salão principal havia sido transformado para uma exposição beneficente intitulada Raízes e Futuro, a alma social do Grupo Monteiro. Nas paredes, fotografias profissionais documentavam projetos sociais que a empresa havia financiado discretamente ao longo dos anos. Escolas em bairros marginais de São Paulo, programas de formação para jovens em risco de exclusão, bolsas universitárias para talentos sem recursos, projetos que Rafael havia apoiado silenciosamente, sem publicidade, movido pela lembrança de sua própria infância no Capão Redondo. Junto a cada fotografia, testemunhos pessoais de beneficiários relatavam o impacto real dessas iniciativas. No centro do salão, artistas emergentes, muitos deles beneficiários das bolsas, expunham obras inspiradas na transformação social e na esperança. O mais surpreendente era a participação. Representantes de meios de comunicação, influenciadores do mundo cultural paulistano, figuras políticas de diversos partidos, todos conversando animadamente enquanto garçons serviam vinho nacional e petiscos elaborados por um projeto gastronômico para jovens em reabilitação. Começou Rafael, dominado pelo que via. Beatriz, elegante em um vestido verde-oliva que ressaltava o âmbar de seus olhos, sorriu-lhe. Dona Zuleide conhece metade de São Paulo artística. As pessoas de seus projetos sociais conhecem a outra metade. Só tive que conectar os pontos. Mas a mídia nunca se interessou por estas iniciativas, porque você nunca lhes mostrou a história humana por trás dos números, explicou ela. As pessoas não se conectam com estatísticas, Rafael. Conectam-se com histórias de esperança e transformação. Naquela noite, enquanto os presentes davam lances por obras de arte, cujos benefícios seriam destinados a ampliar os programas sociais do grupo, Rafael observava Beatriz mover-se com desenvoltura entre convidados, conectando um editor com um jovem artista, apresentando um político conservador a uma educadora de Pinheiros, tecendo uma rede de relações que transcendia as habituais divisões sociais e políticas de São Paulo. Não era só sua beleza que captava a atenção, mas uma autenticidade que resultava magnética. Falava dos projetos com paixão genuína, conhecia pelo nome cada um dos jovens bolsistas e, quando relatava histórias de superação, fazia-o a partir de um lugar de profundo respeito, não de condescendência caritativa. À meia-noite, quando o último convidado se retirou e ficaram sozinhos no terraço do MASP, São Paulo brilhava sob eles como um manto de estrelas caídas. Rafael aproximou-se de Beatriz, que contemplava a cidade com expressão serena. Obrigado, disse simplesmente, as palavras insuficientes para expressar a magnitude de sua gratidão. Ela se virou para ele, um sorriso cansado, mas satisfeito, iluminando seu rosto. Não me agradeça ainda. Veja os noticiários amanhã. Tal como previu, no dia seguinte, os principais meios econômicos destacavam um ângulo completamente novo da crise do Grupo Monteiro. Já não se falava de possíveis irregularidades, mas da faceta desconhecida de um império empresarial com profundo compromisso social e valores arraigados na comunidade. As fotografias da exposição mostravam políticos de ideologias opostas, unidos em apoio aos programas educativos, artistas consagrados elogiando o talento de jovens bolsistas, empresários concorrentes reconhecendo o trabalho pioneiro de Rafael em responsabilidade corporativa. A narrativa havia mudado completamente. E com ela, a percepção pública. 2 semanas depois, enquanto jantavam na varanda da cobertura sob um céu estrelado,
Rafael mostrou a Beatriz o último relatório financeiro. As ações haviam se estabilizado. 3 novos investidores haviam expressado interesse em unir-se ao grupo, e Pedro Almeida havia enviado uma carta formal, retratando-se de suas acusações. "Você conseguiu", disse ele, servindo-lhe uma taça do vinho da Serra Gaúcha que haviam descoberto juntos em uma pequena adega de pinheiros. "Nós conseguimos", corrigiu Beatriz, erguendo sua taça em um brinde silencioso. O silêncio que seguiu estava carregado de algo mais profundo que o alívio. Rafael contemplava esta mulher que, em menos de um ano, havia passado de uma desconhecida imposta por circunstâncias econômicas a transformar-se em... Em que exatamente? A pergunta o atormentava com crescente frequência. "Tenho medo", confessou repentinamente, as palavras escapando de sua boca antes que pudesse contê-las. Beatriz o olhou, genuinamente surpresa pela confissão. "De quê?" "De perder tudo", respondeu ele, e ambos sabiam que não se referia unicamente à empresa. Naquela noite, pela primeira vez desde que se casaram, Rafael Monteiro não retornou ao seu quarto separado. Na penumbra do quarto de Beatriz, onde o aroma de jasmim das velas se misturava com o som distante da São Paulo noturna, 2 pessoas que haviam começado como estranhos descobriram que o contrato que os havia unido se havia transformado inadvertidamente em algo muito mais valioso. Um vínculo escolhido livremente, baseado não em obrigação ou conveniência, mas em admiração e afeto genuínos. A notícia da gravidez chegou com o outono, quando as folhas do Ibirapuera começavam a tingir-se de ocres e cobres, e São Paulo se envolvia nessa luz dourada característica de abril. Beatriz havia esperado 3 dias desde a confirmação médica, processando em solidão a mistura vertiginosa de emoções que a invadiam: assombro, esperança, mas também um medo profundo e irracional. Decidiu contar a Rafael durante um passeio pelo Jardim da Luz, esse pequeno oásis escondido no coração da São Paulo histórica que haviam descoberto juntos meses atrás. Gostava da intimidade de seus muros cobertos de buganvílias, o murmúrio constante da pequena fonte central. E como o espaço, apesar de estar rodeado pelo bulício da cidade, conservava uma serenidade quase mágica. Rafael havia notado algo diferente nela durante os últimos dias. Uma distração incomum, uma certa reserva que não se encaixava na cumplicidade que haviam desenvolvido. Quando Beatriz sugeriu o passeio pelo jardim, em vez de seu habitual café de sábado em Pinheiros, sua intuição, esse sentido para os negócios que havia refinado durante décadas, advertiu-o de que algo importante estava prestes a acontecer. "Estou grávida." As palavras flutuaram entre eles enquanto se sentavam em um banco de pedra junto a uma jabuticabeira centenária. Rafael a olhou em silêncio, seu rosto inicialmente indecifrável, como sempre que recebia informação que não havia antecipado completamente. Beatriz esperou, seu coração batendo desenfreado. O jardim parecia conter a respiração com ela. O vento entre as folhas se deteve, os pássaros calaram momentaneamente, inclusive o murmúrio da fonte pareceu atenuar-se, e então ocorreu o impensável. Rafael Monteiro, o homem que nunca mostrava vulnerabilidade, o empresário que havia construído sua reputação sobre o controle absoluto de suas emoções, rompeu em choro. Não foram lágrimas discretas ou contidas, mas um pranto profundo que parecia vir de um lugar tão antigo e enterrado que nem ele mesmo sabia que existia. Soluços que sacudiam seus ombros e desfiguravam completamente a imagem do magnata imperturbável que São Paulo conhecia. Beatriz, desconcertada, tomou suas mãos trêmulas entre as suas. "Rafael, o que... Vou ser pai", conseguiu articular entre soluços, como se a magnitude dessas palavras acabasse de golpeá-lo com uma força física. "Vamos ser pais." Não era só alegria o que expressavam aquelas lágrimas. Era medo, esperança, vulnerabilidade pura. Era o menino do Capão Redondo que havia jurado nunca mais sentir-se indefeso diante da vida. Era o homem que havia construído muralhas ao redor de seu coração para proteger-se da dor da perda. "Tenho tanto medo de fazer isto mal", confessou, olhando-a com olhos avermelhados. "Meu pai, ele nunca soube como ser pai.
e eu nunca soube como não ser ele. Nesse momento, nesse jardim secreto no centro de São Paulo, Rafael lhe revelou camadas de sua infância que havia mantido sepultadas durante décadas. Falou-lhe do pai emocionalmente ausente mesmo quando estava fisicamente presente, dos silêncios carregados de decepção, de como, após a ruína econômica, o homem havia se submergido em uma amargura que envenenou os últimos anos de sua mãe enferma. Jurei não ser como ele, concluiu, a voz mais calma, mas ainda vibrante de emoção. E para isso, construí minha vida ao redor do controle absoluto. Controle do dinheiro, do tempo, das emoções, de tudo. Beatriz escutava comovida por esta revelação que explicava tantas coisas sobre o homem com quem levava quase um ano casada. As peças do quebra-cabeça, que era Rafael Monteiro, começavam a encaixar de uma forma que fazia seu coração expandir-se dolorosamente em seu peito. E então você chegou, continuou ele, acariciando suavemente sua bochecha. Com suas aquarelas desordenadas pela cobertura, seus horários imprevisíveis, sua forma de experimentar a vida sem calcular cada passo. E agora isto. Pousou uma mão trêmula sobre o ventre de Beatriz, onde ainda não havia sinais visíveis da mudança que se gestava em seu interior. O gesto, tão íntimo e reverente, continha uma ternura que nenhum dos dois teria acreditado possível meses atrás. Uma vida que não poderemos controlar, sussurrou ela, compreendendo a origem de seu medo. Um ser que virá com sua própria personalidade, seus próprios desejos, seus próprios sonhos. Rafael assentiu, uma nova vulnerabilidade brilhando em seus olhos. E se eu arruinar tudo? Se resultar que, depois de tudo, sou exatamente como meu pai? Beatriz tomou seu rosto entre suas mãos, obrigando-o a olhá-la diretamente. O simples fato de que essa possibilidade te preocupe já te faz diferente dele, afirmou com uma convicção que vinha do mais profundo de seu ser. E além disso, você não está sozinho nisto. Estamos juntos. Estamos juntos. As palavras flutuaram entre eles, carregadas de um significado que transcendia a gravidez. Porque, em algum momento do caminho, sem planejá-lo e quase sem notá-lo, haviam passado de ser dois estranhos unidos por um contrato a ser companheiros de vida no sentido mais genuíno do termo. Naquela noite, enquanto São Paulo mergulhava na escuridão aveludada de abril, Rafael e Beatriz conversaram até o amanhecer sobre medos, esperanças e possibilidades que nunca antes haviam articulado em voz alta. Falaram de infâncias, a dele no Capão Redondo, marcada pela escassez e o silêncio, a dela em Salvador, protegida mas asfixiante, e de como queriam que fosse a de seu filho. Debateram sobre escolas, valores, e se deveriam comprar uma casa com jardim em vez da cobertura urbana. Mas, sobretudo, falaram deles mesmos. De como um casamento que havia começado como uma transação fria havia se transformado contra todas as probabilidades no encontro de duas almas que se reconheciam mutuamente. Não usaram a palavra amor, ambos demasiado cautelosos, demasiado marcados por suas próprias histórias para pronunciá-la levianamente, mas flutuava entre eles como um perfume invisível, impregnando cada palavra, cada gesto, cada silêncio compartilhado. Com o primeiro raio de sol filtrando-se pelas janelas da cobertura, Rafael tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Começaria terapia. Ele, que sempre havia considerado a ajuda psicológica como uma debilidade inadmissível, compreendeu que enfrentar os fantasmas de sua infância era o ato mais valente e responsável que podia realizar por seu futuro filho, e por Beatriz, e por ele mesmo. Quero ser melhor, declarou enquanto o amanhecer tingia São Paulo de tons rosados. Por nosso filho, por nós. Beatriz entrelaçou seus dedos com os dele, reconhecendo o peso e a beleza desse compromisso. Você já é, respondeu com simplicidade. Cada dia um pouco mais. A chamada de Salvador chegou em uma tarde chuvosa de maio. Beatriz encontrava-se no estúdio recém-habilitado na cobertura, trabalhando nos esboços de seu projeto final para o curso de design de jardins tropicais. O telefone vibrou sobre a mesa de desenho, projetando o nome de sua mãe na tela.
As conversas com seus pais haviam se tornado escassas e tensas, desde que descobriu a verdade sobre o acordo matrimonial. Não havia confrontação aberta. Os Santos não eram família de enfrentamentos diretos, mas sim um distanciamento silencioso que pesava sobre todos como uma névoa espessa. Mãe, respondeu deixando de lado o lápis com o qual traçava um espelho d'água inspirado nas fontes coloniais. A voz de Márcia Santos soava inusualmente hesitante do outro lado da linha. Pia, querida, seu pai e eu estamos em São Paulo. A notícia a surpreendeu. Seus pais, tão arraigados a Salvador que consideravam qualquer viagem fora da Bahia quase como uma expedição ao exterior, em São Paulo sem aviso prévio. Algo importante devia estar acontecendo. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, a preocupação filtrando-se em seu tom. Não, é só que precisamos falar com você. Com vocês, se possível. 2 horas mais tarde, Beatriz observava seus pais sentados desconfortavelmente no sofá minimalista da sala. Antônio Santos, habitualmente seguro de si mesmo, parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o viu. As rugas ao redor de seus olhos haviam se aprofundado, e sua postura, sempre erguida com orgulho baiano, mostrava agora uma ligeira curvatura que falava de preocupações sustentadas tempo demais. Márcia, por sua vez, olhava a cobertura com olhos que misturavam admiração e culpa, como se cada objeto luxuoso lhe recordasse o preço que sua filha havia pagado por salvá-los da ruína. Rafael, surpreendentemente, havia insistido em estar presente. Eles são sua família, havia dito simplesmente quando ela sugeriu que talvez preferisse falar a sós com seus pais. E agora também a minha. O silêncio incômodo se estendeu, enquanto a empregada servia café e doces em uma bandeja de prata, para depois retirar-se discretamente. Vocês estão bem? Começou Beatriz, incapaz de suportar mais aquela tensão. Antônio pigarreou, passando uma mão pelo cabelo grisalho, com um gesto que ela reconhecia de sua infância. Seu pai se preparava para dizer algo difícil. Viemos para nos desculpar, anunciou finalmente, as palavras saindo com esforço evidente. E para fazer o correto. Márcia abriu sua bolsa e extraiu um envelope que depositou sobre a mesa de centro. É o primeiro pagamento, explicou, evitando olhar diretamente para Rafael. Vendemos a casa da praia em Porto Seguro. Os pagamentos mensais começarão na semana que vem, quando se formalize a venda do local comercial no Pelourinho. Beatriz olhou o envelope confusa. Pagamentos? Do que vocês estão falando? Estamos devolvendo o dinheiro que Rafael pagou por nossas dívidas, respondeu Antônio, um rubor de vergonha tingindo suas bochechas. Com juros. O impacto daquelas palavras caiu sobre Beatriz como um golpe. Seus pais, orgulhosos até a medula, vendendo propriedades familiares para saldar uma dívida que ela nem sabia que consideravam pendente. A imagem de seu pai engolindo o orgulho para entregar esse dinheiro a Rafael, o homem a quem haviam entregado sua filha como parte de uma transação, provocou-lhe um nó na garganta. Não é necessário, interveio Rafael, com uma suavidade que surpreendeu a todos. Esse acordo já está saldado. Antônio negou firmemente com a cabeça. Um Santos sempre paga suas dívidas. Vivemos estes meses com a vergonha de saber que vendemos a felicidade de nossa filha por dinheiro. Que a enganamos sobre as razões de seu casamento. Não podemos continuar vivendo assim. Lágrimas silenciosas escorriam pelas bochechas de Márcia enquanto seu marido falava. Te falhamos, Beatriz. Pensamos que fazíamos o melhor para todos, mas te utilizamos. E o pior é que te ocultamos a verdade, permitindo que acreditasse em tradições familiares que só eram desculpas para nosso desespero econômico. O ambiente ficou em silêncio, só interrompido pelo tic-tac do relógio antigo que Rafael havia herdado de seu avô materno, a única peça familiar em toda a cobertura. Beatriz sentia um turbilhão de emoções contraditórias. Dor pelo engano, compreensão pela desesperação que havia empurrado seus pais a tais extremos, gratidão por sua coragem ao enfrentar agora a verdade e uma estranha sensação de liberação ao ver exposto completamente o que durante tanto tempo havia sido um segredo às claras. Não quero o dinheiro de vocês, disse finalmente, sua voz firme, mas não dura. O que quero é honestidade.
respeito. Uma relação baseada na verdade, não em aparências e obrigações. Rafael a observava com uma mistura de orgulho e assombro. Esta Beatriz segura de si mesma, capaz de estabelecer limites claros com seus pais, era um testemunho vivo de quanto havia crescido desde aquela jovem tímida que chegou a São Paulo com a resignação pintada no rosto. Beatriz tem razão, interveio para a surpresa de todos. O dinheiro não é relevante aqui. O que importa é que construamos uma relação familiar baseada no respeito mútuo. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Além disso, há algo que vocês deveriam saber. Olhou para Beatriz, buscando sua aprovação, e quando ela assentiu, continuou. Vocês vão ser avós. A notícia transformou instantaneamente a atmosfera do ambiente. Márcia levou ambas as mãos à boca, sufocando uma exclamação de surpresa e alegria. Antônio piscou rapidamente, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar sua habitual compostura. Um neto, murmurou Márcia, as lágrimas agora de alegria misturando-se com as de remorso. Oh, Beatriz! O que seguiu foi uma tarde de reconciliação cautelosa. Nem tudo podia resolver-se em algumas horas, e as feridas causadas pelo engano necessitariam tempo para sanar completamente. Mas enquanto compartilhavam o jantar na varanda da cobertura, com São Paulo estendendo-se sob eles como um manto de luzes na noite outonal, os cimentos de uma nova relação familiar começavam a tomar forma. Rafael, observando Beatriz interagir com seus pais, agora com uma confiança e autenticidade que antes não existiam, compreendeu algo fundamental. A família que estavam prestes a formar não estaria definida por contratos ou conveniências sociais. Seria um espaço de verdade, respeito e carinho genuíno. Um lar no sentido mais profundo do termo. Nessa noite, enquanto os santos retornavam a seu hotel com a promessa de voltar no dia seguinte para um passeio por São Paulo guiado por sua filha, Rafael e Beatriz permaneceram na varanda, contemplando as estrelas que conseguiam abrir caminho entre a poluição luminosa da cidade. "Em que você está pensando?" perguntou ele, notando a expressão reflexiva de Beatriz. "Em como as coisas mais dolorosas às vezes abrem caminho às mais belas", respondeu ela, sua mão descansando inconscientemente sobre seu ventre apenas abaulado. "Se meus pais não estivessem desesperados, se não nos tivessem empurrado a este casamento, nunca teríamos nos conhecido realmente", completou Rafael entrelaçando seus dedos com os dela. "É curioso como funciona a vida, não é? O que começou como um acordo comercial se converteu na única coisa que não se pode comprar nem vender", concluiu Beatriz, apoiando sua cabeça no ombro dele. Permaneceram assim, em silêncio cúmplice, enquanto São Paulo palpitava sob eles com seu ritmo noturno de cidade, que nunca dorme completamente. E nesse momento de quietude compartilhada, ambos compreenderam que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou propriedades, mas na capacidade de transformar o imposto em escolhido, o artificial em autêntico. A vida que crescia dentro de Beatriz era o testemunho mais puro dessa transformação, um ser nascido não de obrigações familiares ou conveniências sociais, mas do encontro genuíno de duas pessoas que haviam aprendido, contra todas as probabilidades, a derrubar muralhas e tender pontes entre seus mundos aparentemente irreconciliáveis. O terceiro trimestre de gravidez coincidiu com a primavera paulistana, como se a natureza quisesse sincronizar-se com a floração que ocorria dentro de Beatriz. Seu ventre, agora proeminente, havia se convertido no centro gravitacional da cobertura, que também experimentava sua própria transformação. Uma manhã de setembro, enquanto os raios do sol se filtravam pelas janelas criando padrões dourados sobre o piso de madeira, Rafael apareceu com uma equipe de arquitetos e designers. Despregaram plantas sobre a mesa da sala de jantar, falando entusiasmados sobre espaços multifuncionais e design sustentável. "O que é tudo isto?" perguntou Beatriz, observando confusa os documentos técnicos. "Uma surpresa", respondeu Rafael, com aquele sorriso que só ela conhecia, o que transformava o implacável empresário no homem que havia aprendido a compartilhar vulnerabilidade e esperança. "Pensei que poderíamos remodelar parte da cobertura. Criar um espaço para nós três.
Os planos revelavam a transformação de um dos quartos vazios. Rafael tinha 3 que nunca utilizava, vestígio de uma época em que a opulência servia como escudo contra memórias de escassez, em um estúdio compartilhado. Metade escritório para ele, metade ateliê para os projetos paisagísticos de Beatriz, com grandes janelas que permitiriam a entrada de luz natural e estantes desenhadas especificamente para seus materiais de desenho e maquetes. "É perfeito", sussurrou ela, comovida não tanto pela suntuosidade do projeto, mas pelo que simbolizava, um espaço onde seus mundos não só coexistiam, mas se entrelaçavam. A renovação começou imediatamente, com Rafael surpreendentemente envolvido em cada detalhe, desde a seleção de madeiras sustentáveis até o sistema de iluminação regulável. Ele, que sempre havia delegado as questões domésticas, agora passava horas discutindo com os arquitetos sobre a melhor localização para uma estante ou o tom exato do piso. Foi durante a demolição de uma parede falsa quando descobriram o tesouro escondido. Um pequeno terraço interior, um pátio secreto que havia sido fechado pelo proprietário anterior, talvez para ganhar metros quadrados habitáveis. O espaço, embora modesto em tamanho, oferecia um pedaço de céu paulistano e a possibilidade de criar um oásis verde em pleno centro urbano. "É um presente da cobertura", murmurou Beatriz, maravilhada, enquanto percorria com seus dedos os ladrilhos originais que haviam permanecido ocultos durante anos, como se a casa quisesse participar de nossa transformação. O achado coincidiu com a culminação de seu curso de design de jardins tropicais. Para seu projeto final, Beatriz havia desenhado um jardim vertical aromático, inspirado nos pátios coloniais, especificamente pensado para espaços urbanos reduzidos. A sincronia parecia quase mágica. A cobertura lhe oferecia exatamente a tela que necessitava para materializar sua visão. Com a energia renovada que parecia contradizer seu avançado estado de gravidez, Beatriz mergulhou na criação daquele jardim secreto. Cada manhã, sob a luz temperada da primavera, trabalhava com Rafael e um especialista em jardinagem vertical para instalar os sistemas de irrigação, selecionar as plantas adequadas e organizar o espaço para maximizar tanto a beleza como a funcionalidade. "Aqui plantaremos manjericão e alecrim", explicava, apontando a um canto particularmente ensolarado. "E nesta zona, que recebe menos luz direta, lavanda e jasmim. O aroma será sutil, mas persistente, especialmente ao entardecer." Rafael a observava trabalhar, fascinado por seu conhecimento técnico e sua intuição estética. Esta Beatriz, segura de suas capacidades e apaixonada por sua criação, era tão distinta da jovem tímida que havia chegado a São Paulo pouco mais de um ano atrás, que às vezes lhe parecia estar presenciando uma metamorfose em tempo real. "O que você vai plantar ali?" perguntou, assinalando um espaço central que parecia reservado para algo especial. Beatriz sorriu, acariciando seu ventre em um gesto que se havia tornado habitual. "Jasmim, por onde começou tudo." O comentário fez com que ambos recordassem aquela primeira noite de confissões, quando o aroma das velas de jasmim havia sido testemunha silenciosa da primeira rachadura na armadura emocional de Rafael. Parecia haver transcorrido uma eternidade desde então. Embora o calendário marcasse apenas 18 meses, o estúdio compartilhado e o jardim vertical se completaram justo quando Beatriz entrava no 8º mês de gravidez. O quarto do bebê, localizado estrategicamente entre o dormitório que agora compartilhavam e o novo estúdio, havia sido decorado com uma mistura perfeita de funcionalidade moderna e calor de lar. As paredes, pintadas em um suave tom areia que lembrava as praias da Bahia, exibiam aquarelas originais de Beatriz, representando fauna tropical. Um tucano descansando sobre um ipê, uma família de saguis entre arbustos de pitanga, um casal de araras sobrevoando as montanhas da Chapada Diamantina. Foi durante a inauguração informal destes novos espaços, em um jantar íntimo com Dona Zuleide e os pais de Beatriz, que agora visitavam regularmente de Salvador, reconstruindo lentamente a relação familiar, quando Rafael recebeu a chamada que mudaria novamente o rumo de suas vidas. "Preciso atender isto", desculpou-se,
reconhecendo o número de seu advogado pessoal. A conversa telefônica foi breve, mas intensa. Quando retornou à sala de jantar, sua expressão era indecifrável. "Tudo bem?" perguntou Beatriz, reconhecendo os sinais de tensão em seus ombros. "Era meu advogado", explicou Rafael, retomando seu assento à mesa. "Acabo de receber uma oferta pelo grupo empresarial. Uma proposta de compra." Um silêncio expectante se instalou no ambiente. Antônio Santos, agora a par dos meandros empresariais de seu genro, após meses de aproximação gradual, foi o primeiro em rompê-lo. "Uma oferta hostil?" "Completamente o contrário", respondeu Rafael, ainda processando a informação. "É extremamente generosa. Um conglomerado alemão oferece uma quantidade astronômica." "E isso é bom, não?" interveio Márcia, com a perspectiva prática de quem experimentou tanto a comodidade econômica como sua ausência. Rafael olhou para Beatriz, buscando em seus olhos algo que nem ele mesmo sabia definir. "Significa segurança financeira absoluta. Para nós, para o bebê, para gerações futuras." "Mas", acrescentou Beatriz, detectando a ambivalência em seu tom, "também significa perder o controle do que você construiu." Ele assentiu, surpreendido como sempre por sua capacidade para ler nas entrelinhas. Continuaria sendo acionista principal, mas já não teria a última palavra em decisões criativas ou estratégicas. Seria um investidor mais. O jantar continuou com conversas ligeiras sobre outros temas, mas Beatriz notou como a mente de Rafael parecia estar em outra parte, avaliando possibilidades, calculando cenários, fazendo o que melhor sabia fazer: analisar cada ângulo de uma decisão importante. Nos dias seguintes, a oferta de compra converteu-se no elefante na sala que nenhum dos dois mencionava diretamente. Rafael passava longas horas em reuniões com sua equipe legal e financeira, enquanto Beatriz dava os toques finais ao jardim vertical e começava a organizar seu projeto mais ambicioso até a data: uma proposta para revitalizar um espaço público abandonado em Capão Redondo, transformando-o em um parque terapêutico inspirado nos jardins históricos do Pelourinho. Foi durante um passeio noturno pela Avenida Paulista, um costume que haviam adotado nas últimas etapas da gravidez. Beatriz descobriu que caminhar pela cidade iluminada aliviava as dores lombares, quando finalmente abordaram o tema. "O que te faz feliz, Rafael?" perguntou ela enquanto contemplavam o MASP, sua estrutura modernista brilhando contra o céu noturno de São Paulo. A pergunta, aparentemente simples, continha toda a complexidade de uma vida em avaliação. Rafael guardou silêncio por um longo tempo, refletindo genuinamente. "Durante anos acreditei que era o sucesso", respondeu finalmente. "Depois pensei que era o controle, a sensação de ter cada variável considerada, cada contingência prevista." Fez uma pausa, apertando suavemente a mão de Beatriz enquanto rodeavam um grupo de turistas fotografando a Paulista. "Mas estes últimos meses me ensinaram que a felicidade está em momentos que não posso controlar nem prever. Em encontrar você tomando café na varanda com o sol da manhã em seu rosto. Em descobrir um pátio escondido atrás de uma parede falsa. Em sentir nosso filho mover-se sob minha mão." Beatriz sentiu lágrimas formando-se em seus olhos, comovida pela transformação que via desdobrar-se diante dela. Este homem, que havia construído fortalezas ao redor de seu coração, agora caminhava voluntariamente para a vulnerabilidade que implica reconhecer que a vida mais plena é também a menos controlável. "A venda nos daria segurança", continuou ele, seus olhos percorrendo as luzes da cidade, como buscando respostas entre os edifícios. "Mas ultimamente me pergunto, que legado quero deixar? Uma conta bancária ou algo com propósito?" A resposta, Beatriz sabia, estava formando-se dentro dele há meses, talvez anos. Seu papel não era dirigi-lo para uma decisão específica, mas acompanhá-lo no processo de descobri-la por si mesmo. 3 dias depois, para a comoção do mundo empresarial paulistano, Rafael Monteiro anunciou oficialmente sua rejeição à oferta alemã. Em vez de vender, apresentou um plano de reestruturação que reorientaria o grupo para projetos com maior impacto social e ambiental, mantendo a rentabilidade, mas priorizando a sustentabilidade sobre a maximização de benefícios a curto prazo.
A imprensa econômica reagiu com ceticismo, os acionistas com nervosismo inicial. Mas quando, 6 meses mais tarde, os primeiros resultados demonstraram que empresas com propósito também podiam ser altamente rentáveis, a visão de Rafael começou a ser reconhecida como pioneira em um mercado brasileiro tradicionalmente conservador. A verdadeira mudança, no entanto, não estava nos balanços financeiros nem nas manchetes econômicas. Estava na vida diária que Rafael e Beatriz estavam construindo juntos. Uma existência onde o sucesso se media em momentos compartilhados, em projetos com sentido, na criação de espaços, tanto físicos como emocionais, onde ambos podiam florescer individualmente enquanto cultivavam algo maior que a soma de suas partes. O Hospital Albert Einstein fervilhava de atividade naquela calorosa tarde de novembro, quando Beatriz ingressou para dar à luz. As contrações haviam começado durante o café da manhã, suaves a princípio, apenas perceptíveis entre gole e gole de café com leite. Para o meio da tarde, contudo, haviam adquirido uma intensidade que tornou inevitável a partida para o hospital. Rafael, habitualmente o epítome da calma sob pressão, mostrava uma ansiedade que teria resultado cômica em qualquer outra circunstância. Ele, que negociava acordos milionários sem pestanejar, agora verificava compulsivamente a bolsa preparada para o hospital, ligava para a obstetra a cada 20 minutos e dirigia seu elegante sedã pelas ruas de São Paulo com uma cautela que provocava buzinadas impacientes de outros motoristas. Está tudo bem, assegurava-lhe Beatriz entre contrações, encontrando em si mesma uma serenidade que contrastava com o nervosismo de seu marido. É um processo natural, Rafael. Mas o natural nem sempre é simples, como descobririam nas horas seguintes. Após o ingresso e os exames iniciais, a obstetra detectou que o bebê se encontrava em posição pélvica. As opções se reduziram rapidamente: tentar um parto natural de alto risco ou proceder com uma cesárea programada. Faremos o mais seguro para ambos, decidiu Rafael imediatamente, seu instinto protetor sobrepondo-se a qualquer outra consideração. É meu corpo, lembrou-lhe Beatriz com firmeza. E nosso filho. Precisamos tomar esta decisão juntos, avaliando todos os fatores. A conversa com a equipe médica foi extensa e detalhada. Finalmente, considerando todas as variáveis, incluindo a estreita pelve de Beatriz, decidiram proceder com a cesárea. A intervenção foi programada para 2 horas mais tarde, tempo necessário para os preparativos cirúrgicos. Enquanto esperavam na privacidade do quarto hospitalar, Rafael segurava a mão de Beatriz com uma mistura de ternura e temor reverencial. O aroma antisséptico do hospital, os sons amortecidos do corredor, a luz fluorescente impessoal, tudo criava uma atmosfera que amplificava a gravidade do momento. Tenho medo, confessou ele, as palavras escapando de seus lábios quase involuntariamente. Não suportaria se algo... Shh! Interrompeu-o Beatriz, colocando um dedo sobre seus lábios. Estamos em boas mãos. E, além disso, tenho o pressentimento de que nossa filha é tão obstinada quanto seus pais. Não vai permitir que nada saia mal em sua grande entrada no mundo. Nossa filha. As ultrassonografias haviam revelado meses atrás que esperavam uma menina, embora tivessem decidido manter o nome em segredo até conhecê-la pessoalmente. Tinham uma lista curta, mas queriam ver seu rosto antes de decidir definitivamente como a chamariam. A cesárea, embora tecnicamente exitosa, apresentou complicações imprevistas. Uma hemorragia pós-parto obrigou a equipe médica a atuar com rapidez, deixando Rafael relegado a uma sala de espera estéril, onde cada minuto se esticava dolorosamente na incerteza. Nunca antes havia experimentado um medo tão primitivo e avassalador. Não era o temor racional de perder um investimento ou tomar uma decisão empresarial errônea. Era um terror visceral que o conectava com sua própria vulnerabilidade em um nível que jamais havia conhecido. Pela primeira vez em sua vida adulta, Rafael Monteiro se encontrou completamente impotente, à mercê de circunstâncias que não podia controlar nem negociar. Nessas horas intermináveis, enquanto médicos e enfermeiras entravam e saíam sem oferecer-lhe informação concreta, Rafael compreendeu com dolorosa clareza
o que realmente importava em sua vida. Não eram os edifícios de escritórios que possuía, nem as contas bancárias no exterior, nem sequer o respeito temeroso que inspirava no mundo empresarial. Era essa mulher que havia entrado em sua vida como parte de um contrato e que, inadvertidamente, havia reconstruído sua alma peça por peça. E era essa pequena desconhecida, sangue de seu sangue, que chegava ao mundo entre complicações médicas e orações silenciosas. "Senhor Monteiro!" A voz da cirurgiã o arrancou de seu transe angustioso. Rafael levantou-se de um salto, buscando no rosto da médica algum indício que lhe permitisse respirar novamente. "Sua esposa está estável", informou a cirurgiã com um sorriso cansado, mas genuíno. "A hemorragia está controlada e sua filha é perfeitamente saudável. Tem pulmões impressionantes, devo acrescentar." O alívio que inundou Rafael foi tão intenso que sentiu seus joelhos fraquearem. A cirurgiã, acostumada a estas reações, segurou-o discretamente pelo cotovelo. "Posso vê-las?" conseguiu articular, a voz rouca de emoção contida. Minutos depois, em um quarto tranquilo onde o bulício hospitalar parecia amortecido pela solenidade do momento, Rafael contemplava a imagem que definiria o resto de sua vida. Beatriz, pálida, mas radiante, segurando um pequeno volume envolto em uma manta rosa pálido. "Venha", sussurrou ela, estendendo uma mão para ele. "Conheça sua filha." Com passos hesitantes, como se temesse romper a magia do momento, Rafael aproximou-se da cama. O rosto diminuto que o observava dos braços de Beatriz tinha os olhos escuros muito abertos, com um olhar surpreendentemente desperto e atento para um recém-nascido. Tinha a pele olivácea de sua mãe, e se não se equivocava, algo na forma determinada de seu queixo lembrava-o a si mesmo. "Ela é perfeita", murmurou, estendendo um dedo que a pequena imediatamente agarrou com uma força surpreendente. "Completamente perfeita." "Como vamos chamá-la?" perguntou Beatriz, sua voz suave, mas firme, como se as complicações médicas não tivessem feito moça em sua fortaleza interior. Rafael contemplou a pequena, lembrando a lista de nomes que haviam considerado durante meses. Nenhum parecia adequado agora que a via em pessoa, com esse olhar antigo em um rosto novo, com essa determinação já visível em seus movimentos diminutos. "Sofia", respondeu finalmente, a palavra surgindo de um lugar profundo dentro dele. "Porque isso é o que ela nos trouxe, sabedoria." Beatriz sorriu, as lágrimas brilhando em seus olhos enquanto assentia. "Sofia Monteiro Santos." Soa como o nome de alguém que deixará marca no mundo. Nessa noite, enquanto Beatriz e Sofia dormiam sob a vigilância atenta das enfermeiras, Rafael permaneceu desperto na incômoda poltrona do quarto hospitalar. Contemplava as duas mulheres que haviam redefinido sua existência, maravilhado pelo caminho imprevisível que havia tomado sua vida desde aquele casamento arranjado que parecia pertencer a outra época, a outra pessoa. São Paulo palpitava além das janelas do hospital, indiferente ao pequeno milagre que acabava de ocorrer entre suas ruas. Mas para Rafael, o universo inteiro havia se reduzido àquele quarto asséptico, onde, entre o bip de monitores médicos e o roce de uniformes sanitários, havia descoberto por fim o verdadeiro significado do sucesso. Não era possuir, mas pertencer. Não era controlar, mas entregar-se. Não era acumular, mas criar. Com essa certeza embalando-o, Rafael Monteiro, empresário temido, negociador implacável, homem que havia construído um império com cálculo frio, permitiu-se chorar silenciosamente. Lágrimas de gratidão, de assombro e, sobretudo, de um amor tão profundo e avassalador que nenhum contrato poderia jamais contê-lo. O sol do meio-dia caía implacável sobre São Paulo, naquele dia de inauguração. O termômetro marcava 35 graus, uma temperatura típica do verão paulistano que convertia o asfalto em uma chapa ardente e fazia vibrar o ar sobre as calçadas. No entanto, no coração do Capão Redondo, um bairro tradicionalmente operário na zona sul da cidade, um oásis de frescor desafiava a canícula estival. O Parque da Esperança, cuja inauguração oficial se celebrava esse dia, era a culminação de 18 meses de trabalho, planejamento e, sobretudo, transformação pessoal para seus criadores.
O que antes havia sido um terreno baldio, resíduo esquecido de especulações imobiliárias fracassadas, agora resplandecia como um espaço verde meticulosamente desenhado para sanar tanto o tecido urbano como o humano. Beatriz, com Sofia de 10 meses nos braços, observava com uma mistura de orgulho e nervosismo como as autoridades municipais, vizinhos do bairro e representantes de diversas organizações sociais percorriam as trilhas sombreadas do parque, descobrindo seus múltiplos espaços. Os jardins terapêuticos inspirados nos casarões coloniais, as áreas de meditação com pequenas fontes que recordavam os pátios baianos, a biblioteca comunitária ao ar livre e a horta urbana onde já cresciam tomates, berinjelas e diversas ervas aromáticas. "Você está tremendo", sussurrou-lhe Rafael, colocando uma mão reconfortante em suas costas. "Não há motivo, é perfeito." E o era. O projeto, nascido da visão de Beatriz e financiado parcialmente pela empresa de Rafael, como parte de sua nova estratégia de responsabilidade social corporativa, havia superado todas as expectativas. O que começou como um projeto paisagístico modesto havia evoluído até converter-se em um espaço comunitário integral, desenhado especificamente para pessoas que haviam superado adversidades econômicas e buscavam reconstruir suas vidas. A inspiração havia surgido, como tantas coisas importantes entre eles, de uma conversa noturna na varanda da cobertura. Rafael havia relatado histórias de sua infância no Capão Redondo, de como os únicos espaços de respiro, em tempos de escassez, haviam sido os parques públicos, onde não se necessitava dinheiro para existir. Beatriz, conectando essas recordações com seu crescente interesse em jardinagem terapêutica, concebeu a ideia de um espaço que não só embelezasse a cidade, mas que oferecesse ferramentas tangíveis de cura e crescimento àqueles que mais necessitavam. "A prefeita quer falar com você", informou Dona Zuleide, aproximando-se com essa energia inesgotável que desafiava seus 70 anos. A professora de arte havia se convertido em uma avó adotiva para Sofia e em uma aliada inestimável para o projeto do parque, conectando Beatriz com artistas locais que haviam criado esculturas e instalações para o espaço. Com Sofia segura nos braços de Rafael, a pequena imediatamente enredou seus dedinhos na gravata de seu pai, um gesto que sempre o fazia sorrir. Beatriz se dirigiu para a comitiva oficial. A prefeita, uma mulher de meia idade com reputação de dureza administrativa, mostrava uma expressão inusualmente comovida enquanto examinava o mural comunitário que decorava a entrada do parque. "Senhora Monteiro", saudou a funcionária, estendendo sua mão. "São Paulo lhe deve um agradecimento. Este espaço é exatamente o que necessitávamos sem saber que necessitávamos." "Beatriz, por favor", corrigiu ela com suavidade. Apesar do ano e meio transcorrido, ainda não se acostumava completamente a ser chamada pelo sobrenome de Rafael. E foi um esforço coletivo. Os verdadeiros artífices são os vizinhos que participaram em cada etapa. Era verdade. Desde o princípio, o projeto havia envolvido ativamente a comunidade local. Aposentados compartilharam conhecimentos de jardinagem tradicional. Jovens em risco de exclusão receberam formação em paisagismo e manutenção de espaços verdes. Artistas locais contribuíram com seu talento para as intervenções artísticas. O parque, mais que uma doação de cima para baixo, havia sido uma criação colaborativa que devolvia o protagonismo a quem raramente o recebia. A cerimônia oficial começou pontualmente ao meio-dia. Sob a sombra generosa de um pergolado coberto de trepadeiras e jasmim, plantas escolhidas cuidadosamente por seu rápido crescimento e aroma relaxante, a prefeita pronunciou um discurso breve, mas sentido sobre a importância de espaços verdes acessíveis em uma cidade cada vez mais densificada e desigual. Logo, contra todo o protocolo, cedeu o microfone a Beatriz. Não estava preparada para falar em público. De fato, quando desenharam o programa da inauguração, haviam acordado que Rafael, mais habituado aos holofotes, daria as palavras em nome de ambos. Mas algo no olhar da prefeita, na energia expectante dos vizinhos reunidos, na forma como a luz filtrada através das folhas criava padrões dançantes sobre o solo de terra compactada, deu-lhe a coragem necessária
Este parque, começou, sua voz inicialmente trêmula, mas ganhando firmeza com cada palavra, nasceu de histórias pessoais, de lembranças de infância em Salvador, onde os casarões do Pelourinho me ensinaram que a beleza pode florescer nos espaços mais reduzidos, de memórias do Capão Redondo, onde um menino descobriu que os parques públicos são os últimos redutos de dignidade quando todo o resto se perdeu. Fez uma pausa buscando com o olhar Rafael entre a multidão. Encontrou-o segurando Sofia, que brincava distraidamente com uma pétala caída, enquanto observava com curiosidade infinita os rostos desconhecidos ao seu redor. Este parque, continuou, é um lembrete de que todos merecemos espaços de beleza, tranquilidade e crescimento, que a natureza não é um luxo, mas um direito, e que, inclusive depois das maiores adversidades, sempre existe a possibilidade de florescer novamente. Um aplauso espontâneo e caloroso seguiu suas palavras. Enquanto regressava junto a Rafael, Beatriz sentia uma emoção indescritível expandir-se em seu peito. Não era simplesmente orgulho profissional por um projeto exitoso, mas a profunda satisfação de haver criado algo com propósito, algo que permaneceria e beneficiaria pessoas que nunca conheceria. Você esteve magnífica, murmurou Rafael quando se reuniu com ele, tomando sua mão livre enquanto com a outra segurava Sofia, que agora se inclinava perigosamente, tentando alcançar uma borboleta que esvoaçava próxima. A inauguração continuou com um almoço comunitário nas mesas de piquenique, instaladas sob um bosque de ipês jovens. Vizinhos de todas as idades compartilhavam pratos caseiros, histórias e planos para a manutenção futura do espaço. Rafael e Beatriz se misturaram com naturalidade, sentando-se com famílias locais, escutando anedotas do bairro, aprendendo nomes e aspirações. Para surpresa de muitos, talvez inclusive para surpresa de si mesmo, Rafael Monteiro, o magnata temido em salas de juntas de toda a América Latina, parecia perfeitamente cômodo sentado em um banco rústico, com manchas de feijão tropeiro em sua camisa impecável, cortesia de Sofia, e suas tentativas de alimentar-se sozinha, conversando com um ancião aposentado sobre técnicas tradicionais de enxerto. Quando a tarde começava a cair, proporcionando um respiro ao calor inclemente, um momento inesperado transformou a inauguração em algo mais íntimo e significativo. Rafael aproximou-se do centro do parque, onde um coreto coberto de buganvílias criava um espaço circular perfeito. Levava Sofia nos braços, a pequena agora sonolenta, após um dia de emoções e descobrimentos. "Atenção, por favor", chamou, sua voz projetando-se com a autoridade natural que o caracterizava em entornos profissionais, mas agora tingida de uma calidez que só quem o conhecia intimamente reconhecia. "Há algo mais que quero compartilhar neste dia tão especial." Beatriz o olhou com curiosidade. Não haviam planejado nenhuma intervenção adicional, e Rafael raramente improvisava em eventos públicos. "Há quase 2 anos", continuou ele, "estive a ponto de perder tudo. Não me refiro ao material, mas ao que verdadeiramente importa, a capacidade de conectar, de sentir, de pertencer. Estava tão focado em construir muralhas que esqueci para que serve realmente uma casa, para ser um lar." Um silêncio atento se instalou entre os presentes. Inclusive Sofia, como sentindo a importância do momento, permanecia quieta nos braços de seu pai, seus olhos escuros fixos nele, com esse olhar antigo que às vezes surpreendia a quem a conhecia. "Hoje, enquanto inauguramos este parque dedicado à esperança e à renovação, quero renovar também a promessa mais importante de minha vida." Girou-se para Beatriz, seus olhos brilhantes com uma emoção raramente exposta em público. "Beatriz Santos, você me faria a honra de casar-se comigo novamente? Desta vez não por convênio ou tradição, mas por eleição consciente e amor verdadeiro." Um murmúrio de surpresa e emoção percorreu a audiência. Beatriz, completamente desprevenida, sentiu que o mundo se detinha momentaneamente ao seu redor. As lágrimas brotaram antes que as palavras, enquanto avançava para Rafael e Sofia, o centro gravitacional de seu universo reconstruído. "Sim", respondeu simplesmente, sua voz apenas audível, mas carregada de certeza absoluta. "1000 vezes sim."
Sob os últimos raios de sol que se filtravam entre as folhas das árvores jovens, com os bem-te-vis cantando sua melodia vespertina entre os ipês recém-plantados, Rafael e Beatriz renovaram seus votos matrimoniais. Não houve oficiante formal, nem documentos legais, nem formalidades desnecessárias. Só palavras sinceras, promessas nascidas não da obrigação, mas do descobrimento mútuo, do crescimento compartilhado, da vulnerabilidade escolhida conscientemente. Sofia, sonolenta, mas determinada a participar, balbuciava ocasionalmente como se quisesse acrescentar suas próprias condições ao acordo, arrancando sorrisos de todos os presentes. Dona Zuleide, que segurava um buquê improvisado de flores silvestres colhidas do mesmo parque, chorava sem dissímulo, suas lágrimas testemunho de como a arte, fosse em tela, em jardim ou em vida compartilhada, sempre encontrava formas de transformar o ordinário em extraordinário. O Parque da Esperança, com suas trilhas serpenteantes, seus espaços de reflexão e suas plantas cuidadosamente selecionadas para sanar e nutrir, converteu-se assim em cenário e testemunha da transformação mais significativa de todas, a de um contrato matrimonial em um compromisso autêntico, a de dois estranhos em companheiros de vida, a de um acordo comercial em uma história de amor que desafiava todas as probabilidades e expectativas. Enquanto os assistentes se dispersavam gradualmente, retornando a seus lares com o coração cheio e a esperança renovada, Rafael e Beatriz permaneceram no centro do parque, Sofia finalmente rendida ao sono entre eles. A luz crepuscular banhava São Paulo de tons rosados e dourados, um espetáculo que habitualmente contemplavam desde a distância privilegiada de sua cobertura nos jardins, mas que agora experimentavam a nível do solo, enraizados em uma comunidade, conectados com algo maior que eles mesmos. Sabe o que é o mais extraordinário? Refletiu Beatriz, sua voz apenas um sussurro para não despertar a pequena. Que tudo isto começou com um acordo frio, com duas pessoas que não se conheciam nem se elegiam. Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente o caminho ao qual se referia. Às vezes, os começos mais improváveis conduzem aos destinos mais perfeitos, respondeu entrelaçando seus dedos com os dela, enquanto contemplavam sua criação compartilhada. Um parque, uma família, uma vida reinventada, onde as raízes de seus passados tão distintos se entrelaçavam para criar algo completamente novo e vibrante. A noite caiu suavemente sobre São Paulo, mas no coração do Capão Redondo, um pedaço de esperança ficava firmemente plantado, pronto para crescer e florescer durante gerações vindouras. A cobertura dos jardins resplandecia sob a luz dourada do entardecer paulistano. Haviam passado 5 anos desde aquela primeira noite, quando, entre velas aromáticas e confissões inesperadas, dois estranhos unidos por um contrato começaram a vislumbrar a possibilidade de algo mais profundo. Agora, o espaço que uma vez fora uma vitrine de opulência minimalista e calculada se havia transformado em um lar no sentido mais pleno da palavra. O jardim vertical que Beatriz havia criado no pátio secreto florescia exuberante, uma explosão controlada de cores, texturas e aromas que mudavam com o passar das estações. O jasmim, que ocupava o lugar central, estava em plena floração, impregnando o ar com esse perfume doce e penetrante que marcava para eles o início de uma nova etapa em sua história compartilhada. Sofia, que acabava de completar 4 anos, corria descalça pelo apartamento com a energia inesgotável própria de sua idade, seus cachos escuros saltando com cada movimento, seus olhos, os mesmos olhos observadores e inteligentes de sua mãe, absorvendo cada detalhe do mundo que a rodeava. Em suas mãos levava um desenho, sua mais recente obra-prima de giz de cera e purpurina que havia criado especificamente para a ocasião. "Papai, olha o que fiz para a festa!" exclamou, irrompendo no estúdio compartilhado onde Rafael revisava uns documentos. Ele levantou o olhar imediatamente, um sorriso transformando seu rosto. Já não era o gesto medido e calculado que reservava para sócios comerciais, mas a expressão genuína de um homem que havia aprendido a priorizar o verdadeiramente importante. "É magnífico, querida", respondeu.
estudando seriamente o desenho que representava, segundo a interpretação livre de Sofia, sua família reunida sob uma árvore florida. Acho que é sua melhor obra até agora. Vamos colocá-la na mesa principal. Sofia assentiu com a solenidade de uma artista cujo trabalho recebe o reconhecimento merecido e saiu disparada em busca de Beatriz para compartilhar a notícia. Encontrou-a na cozinha, preparando petiscos para a pequena reunião que celebrariam essa noite. Não era um aniversário de casamento em sentido tradicional. A data de seu matrimônio original havia perdido relevância frente a outros momentos significativos de sua evolução conjunta. Mas a comemoração daquele dia no Parque da Esperança, quando renovaram seus votos, sob o céu aberto do Capão Redondo. Mamãe, chamou Sofia, abraçando-se às pernas de Beatriz. Papai disse que meu desenho pode ir na mesa principal. Posso te ajudar com as flores também? Beatriz sorriu, agachando-se para ficar à altura de sua filha. Claro que sim, minha vida. De fato, estava esperando por você para isso. Ninguém tem melhor olho para as cores que você. Era verdade. Desde muito pequena, Sofia havia mostrado uma sensibilidade estética que maravilhava a todos. Talvez herdada de sua mãe, ou talvez desenvolvida por crescer em um lar onde a arte e a beleza se valorizavam como nutrientes essenciais do espírito, não simples decorações superficiais. Enquanto mãe e filha arrumavam jasmins, rosas e ipês em pequenos recipientes de cerâmica baiana, presente dos pais de Beatriz em sua última visita, Rafael as observava desde o limiar da cozinha. Em momentos como esse, sentia uma gratidão tão avassaladora que quase resultava dolorosa. Como era possível que ele, que havia construído sua existência sobre cálculos frios e controle absoluto, houvesse encontrado tal plenitude no imprevisível, no incontrolável, no autenticamente humano? Os convidados começaram a chegar quando o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tonalidades violáceas e alaranjadas que nenhum artista poderia replicar fielmente. Era um grupo pequeno, mas significativo. Dona Zuleide, cujo papel na história de Beatriz e Rafael transcendia o de simples professora de arte para converter-se em mentora e família escolhida. Os pais de Beatriz, Márcia e Antônio, cuja relação com sua filha e genro havia evoluído para um respeito mútuo e autêntico após anos de conversas honestas e limites saudáveis. Alguns amigos próximos desenvolvidos ao longo do caminho e, é claro, os vizinhos do Parque da Esperança que se haviam convertido em parte fundamental de suas vidas. A varanda da cobertura, transformada pelo talento paisagístico de Beatriz em um oásis urbano, onde conviviam plantas tropicais e mobiliário de design sustentável, acolheu a celebração íntima. As velas perfumadas com jasmim, uma tradição que mantinham desde aquela primeira noite, iluminavam os rostos com um resplendor cálido e suave, enquanto a cidade se desdobrava sob eles como uma tapeçaria de luzes que se acendiam progressivamente. O jantar transcorreu entre conversações animadas, risos espontâneos e esse tipo de conexões genuínas que só se constroem com tempo e autenticidade. Beatriz, que em seus primeiros meses em São Paulo apenas se atrevia a expressar opiniões em voz alta, agora liderava discussões sobre projetos comunitários com confiança e paixão. Rafael, que uma vez considerou as reuniões sociais como meras obrigações estratégicas, desfrutava genuinamente da companhia e das perspectivas diversas que cada convidado aportava. Quando serviram a sobremesa, um bolo de frutas tropicais que Márcia havia ensinado a preparar a Sofia durante a tarde, Rafael levantou-se discretamente e dirigiu-se ao pequeno piano que ocupava um canto da sala. Nunca havia sido particularmente musical, mas durante o último ano estivera tomando lições em segredo, preparando uma surpresa que sabia significaria muito para Beatriz. As primeiras notas, hesitantes mas emotivas, capturaram a atenção de todos. Era uma peça simples, uma adaptação de uma antiga cantiga de ninar baiana que Beatriz costumava cantarolar para Sofia em seus primeiros meses. Não era uma interpretação virtuosa, mas continha algo muito mais valioso que a perfeição técnica: intenção genuína, esforço dedicado, vulnerabilidade escolhida livremente.
Beatriz o observava, lágrimas silenciosas deslizando por suas bochechas enquanto reconhecia a melodia. Não era só uma canção, era um símbolo de quanto haviam crescido juntos, de como ele havia aprendido a valorizar o intangível, tanto quanto ela havia aprendido a defender seu lugar no mundo tangível. Quando as últimas notas se desvaneceram no ar noturno, um silêncio reverente encheu a varanda. Foi Sofia quem o rompeu, aplaudindo com entusiasmo desmedido e correndo para seu pai para abraçar-se às suas pernas, orgulhosa e emocionada por esta nova faceta descoberta. "Não sabia que você podia tocar", comentou Antônio genuinamente impressionado. "Eu não podia", respondeu Rafael com simplicidade. "Estou aprendendo. Descobri que nunca é tarde para começar algo novo." As palavras ressoaram além da música, capturando a essência da viagem que haviam empreendido. Nunca era tarde para redescobrir-se, para crescer, para escolher conscientemente um caminho distinto ao predeterminado. Mais tarde, quando os convidados haviam partido e Sofia dormia profundamente em seu quarto decorado, com constelações pintadas por Beatriz no teto, Rafael e Beatriz permaneceram na varanda, contemplando São Paulo noturna sob um céu surpreendentemente estrelado para uma metrópole. "Lembra como começou tudo?" perguntou ela, aconchegando-se contra ele enquanto compartilhavam uma última taça de vinho. "Com um contrato", respondeu Rafael, recordando aqueles primeiros dias quando havia como pouco mais que uma obrigação social conveniente. "Com dois estranhos que apenas se olhavam nos olhos." "E agora olhe para mim", disse Beatriz, girando-se para enfrentar seu olhar. Em seus olhos brilhava toda a força e autenticidade que havia cultivado durante esses anos, toda a segurança de uma mulher que havia encontrado seu propósito e sua voz. "O que você vê?" Rafael estudou seu rosto, tão familiar e ao mesmo tempo sempre novo, como uma paisagem amada que revela diferentes matizes segundo a luz e as estações. "Vejo a mulher que me ensinou que os melhores investimentos são os que não se podem quantificar", respondeu com sinceridade. "Vejo a artista que transformou não só esta cobertura, mas minha vida inteira. Vejo a mãe de nossa filha, minha companheira, meu..." Fez uma pausa, buscando a palavra adequada. Após 5 anos juntos, seguia maravilhando-o como a linguagem às vezes resultava insuficiente para expressar as complexidades do coração humano. "Meu lar", concluiu finalmente, "porque isso é o que você é, Beatriz. Não importa onde estejamos, você é o lugar ao qual pertenço." Ela sorriu, reconhecendo a profundidade dessa declaração para um homem que havia passado décadas construindo fortalezas em vez de lares, acumulando propriedades que nunca chegavam a ser verdadeiramente suas no sentido mais significativo. "Sabe o que penso às vezes?", confessou Beatriz, entrelaçando seus dedos com os dele. "Que deveríamos estar agradecidos por aquele arroubo de desespero financeiro que levou meus pais a arranjar este casamento. Por paradoxal que pareça, nos deu a oportunidade de nos encontrarmos." Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente. "Os começos mais improváveis às vezes conduzem aos destinos mais perfeitos", repetiu as palavras que havia pronunciado anos atrás, no Parque da Esperança. O aroma do jasmim flutuava no ar noturno, misturando-se com os sons distantes da cidade que nunca dormia completamente. São Paulo, que a princípio havia sido para Beatriz uma gaiola dourada e para Rafael simplesmente um centro de operações, havia se transformado no cenário de sua reinvenção compartilhada. Cada rua guardava memórias de descobrimentos mútuos, cada canto havia sido testemunha de algum momento significativo em sua evolução conjunta. "Pelos contratos que se convertem em escolhas", brindou Rafael levantando sua taça, "e pelas obrigações que se transformam em desejos. Pelas segundas oportunidades", acrescentou Beatriz, fazendo chocar suavemente sua taça com a dele, "e por ter a coragem de tomá-las." Enquanto a noite avançava sobre São Paulo, envolvendo-a em seu manto de estrelas urbanas e sonhos entrecruzados, Rafael e Beatriz permaneciam na varanda de seu lar compartilhado. Não como o magnata e a jovem baiana que haviam sido, mas como 2 seres humanos que haviam aprendido a lição mais valiosa de todas, que o amor verdadeiro não é algo que ocorre magicamente,
mas algo que se constrói conscientemente, dia a dia, escolha a escolha, através de vulnerabilidades compartilhadas e crescimentos paralelos. E enquanto o aroma do jasmim os envolvia, como um eco perfumado daquela primeira noite de confissões, ambos sentiam a certeza profunda de que sua história, tão improvável em seus inícios, apenas estava começando a florescer. Às vezes, a vida nos surpreende com suas reviravoltas inesperadas, levando-nos exatamente onde precisávamos estar, mesmo que fosse o último lugar onde teríamos escolhido ir voluntariamente. E nessas surpresas do destino, se temos a coragem de abraçar a incerteza, podemos descobrir os presentes mais extraordinários. Um amor verdadeiro nascido do compromisso, uma família construída sobre a autenticidade e um lar que transcende paredes e tetos para residir no espaço sagrado que criamos entre dois corações que aprenderam a bater em sintonia.